Boa noite. É, Vou começar aqui a live sobre os temperamentos, né? Senti necessidade de falar sobre os temperamentos porque fiz uma postagem, uma sequência, né? Na verdade, nos meus stories sobre os temperamentos. Se vocês estiverem me escutando, só puder comentar aí que estão escutando, seria interessante. Então eu fiz uma sequência nos meus stories, né, sobre os temperamentos e eu percebi que pelos comentários, o que as pessoas me mandaram, existe uma grande confusão do que é temperamento, né? Uma grande tendência das pessoas entenderem que temperamento enquadra toda a personalidade do ser humano, quando isso é um absurdo, né? A gente não pode entender o temperamento assim, porque a gente pode cair no erro de enquadrar as pessoas através de um temperamento, e o ser humano não pode ser encarado dessa maneira. Então eu vi a necessidade de fazer essa live, né, de falar um pouco sobre o que é o temperamento, para que a gente possa ter a real compreensão do que é esse estudo, né? Então, vamos lá. Eu vou seguir, antes de qualquer coisa, antes de qualquer conclusão dos temperamentos, falar sobre os temperamentos em si, eu vou falar da onde partiu esse estudo, né? Primeiramente, a gente consegue perceber no mundo uma diferença entre as pessoas muito grande, certo? Ou seja, uma diferença de comportamento perante os bens do mundo e como as pessoas se comportam perante esses bens. Tendo em vista essa diferença, a gente tem a necessidade de entender um pouco sobre essa diferença, né? Muitos pensadores, muitos estudiosos sentiram a necessidade de entender as diferenças das pessoas. E aí surge, né, esse nome de temperamento. Por que temperamento? O tempero, né? Se a gente for fazer uma alusão, o tempero de cada pessoa, a gente pode entender de uma forma mais simples, né, mais simplificada. Ou seja, cada pessoa tem um tempero. E aí a gente pode começar a pensar um estudo sobre a diferença entre as pessoas. Então, o estudo dos temperamentos surge daí, certo? Primeiramente. E aí, buscando ver a diferença entre as pessoas, o temperamento usa como base do seu estudo a análise simbólica, né? E para falar sobre esse estudo, eu não posso deixar de explicar o que é uma análise simbólica. Quando a gente olha para o mundo, a gente consegue perceber uma unidade, certo? A gente percebe uma unidade que nos transcende. E a gente vê que as coisas estão ordenadas. E de uma certa forma, a gente não consegue captar essa unidade e explicar de uma vez só. A gente tende a analisar os seres de forma compartimentada, vamos dizer assim, de forma compartimentada. E começamos a classificá-los. Sei lá, a gente vê uma flor, ela é amarela, ela tem determinado formato, ela se parece com tal objeto. Então, conforme a gente vai analisando as coisas do mundo que tem uma unidade, a gente percebe essa unidade, mas em partes, nós vamos categorizando os seres. E não é difícil de entender que esses seres, eles se tocam entre si. Ou seja, por exemplo, uma flor que é amarela, e a gente olha para a flor que é amarela, e a gente olha para o sol, que também é amarelo. Caramba, aquela flor, ela é amarela e o sol também é amarelo. Aquela flor, em determinado momento do dia, ela gira igual o sol gira, né, em torno da Terra, ou a Terra gira em torno do Sol, e a gente chama essa flor de girassol. Ou seja, o girassol, ela toca o Sol numa característica. De uma certa forma, isso é uma análise simbólica, certo? Nós estamos tentando compreender a realidade através do que os seres se tocam entre si. Isso é uma análise simbólica. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve perceber, né? Que existe
uma unidade no universo, que a gente não consegue perceber essa unidade como tal, explicar essa unidade como tal, e que a gente tem a necessidade de categorizar os seres para poder compreendê-los. Esse é o primeiro ponto. Isso Aristóteles fez, né? Aristóteles ele fala sobre as categorias do ser. Eu não vou falar sobre isso aqui, senão vai ficar muito tenso. O estudo dos temperamentos, ele parte desse princípio da análise simbólica. Ou seja, nós tentamos explicar as diferenças dos seres humanos através da comparação das diferenças com os elementos que a gente tem disponível no mundo, né? Que seria o ar, o fogo, a terra e a água, né? E desde os filósofos antigos, eles começam a perceber que existe uma completude, né, nesses 4 elementos. Alguns tentam explicar, falam que a origem do mundo é através da água, outros do fogo, outros do ar, enfim. Mas todos eles perceberam que existia uma completude essa relação entre esses 4 elementos. Então, percebendo que existe uma completude nos 4 elementos, buscou-se explicar diferenças entre os seres humanos através desses elementos. Então, através dessa percepção entre as características dos elementos e as características de cada comportamento do ser humano diante das presenças, surge esse estudo para tentar explicar o comportamento humano. Uma outra coisa importante de salientar é que o temperamento ele não resume a personalidade humana. Então não podemos dizer, caramba, eu tenho determinado temperamento, então eu me entendo por completo. Não, o estudo dele não se propõe a isso, não é. O estudo se propõe a analisar justamente somente o comportamento do ser humano com as presenças no mundo, ou seja, como ele se comporta diante das presenças. Então, ele tem uma tendência a se expandir demais, ele tem uma tendência a se contrair. Então, é isso que o estudo se compreende. E no decorrer da live, eu vou falar sobre a diferença entre... Não vou falar agora. A diferença entre o que é um temperamento e a vontade humana. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou diante de um perigo, certo? A tendência de todo mundo é paralisar. Nós captamos aquele perigo, paralisamos no instante, mas um passo depois, nós temos a tendência, alguns têm a tendência de atacar, outros têm a tendência da fuga, outros... Então, vai ser diferente diante daquela presença do perigo, certo? Só que o ser humano tem a capacidade de se adaptar, né, apesar da sua tendência, ou seja, ele, com um ato de vontade, ele consegue entender que é melhor agir de uma certa maneira diante de uma presença, entendeu? Por exemplo, um soldado que ele é adestrado para a guerra, não é isso? Ele, independente do temperamento dele, ele está sendo condicionado diante de um perigo, a continuar combatendo, certo? Então, isso aqui é a vontade humana. Então, a vontade humana, ela age sobre o temperamento de forma a que nós, seres humanos, superemos o nosso temperamento para que possamos agir, certo? Diferentemente dos animais, que os animais eles vivem no mundo sem essa vontade que nós temos, certo? Eles vivem no mundo onde o temperamento prevalece. Ou seja, uma cobra que tem um determinado instinto, ela sempre vai atacar, ela sempre vai recuar em determinado momento, certo? Então, essa diferença entre temperamento e vontade humana é importante também de entender antes de falar sobre o temperamento em si. Então, entendendo que o temperamento é uma análise simbólica e que ele não resume a personalidade humana, a gente vai falar de cada temperamento. Então, os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Fogo tem aquela característica de qualquer um que se aproxima, né, se queima, ou seja, tem uma característica de expansão. Então, nós fazemos normalmente a comparação do fogo com as pessoas que são coléricas, as pessoas que elas deixam a sua marca nas outras pessoas, certo? Ar
é aquela pessoa que também é expansiva, é aquela pessoa que tem, de uma certa forma, uma expansão, mas só que ela é passageira, certo? O ar é passageiro. A terra é aquela pessoa que concentra tudo, que teia marcas, né? Que concentra as coisas e solidifica as coisas. Enquanto a água é aquela pessoa que se adapta muito às situações que, no que você apresenta. Se você bota água numa tigela, ela tem uma determinada forma. Se você joga água no chão, ela tem outra forma, certo? Então a gente tem o fogo como pessoa colérica, o ar, a pessoa sanguínea, a pessoa que está sempre mudando, né? Tem um sentimento de expansão, mas é passageira. A pessoa que tem o temperamento de água é aquela pessoa fleumática, que não guarda impressões, que é mais tranquila. E a pessoa que é melancólica, ou seja, aquela característica de terra, é a pessoa que ela concentra as coisas. Então, vocês percebem que a todo momento a gente está fazendo essa análise simbólica e percebendo onde os elementos tocam as diferenças entre as pessoas. Isso é o temperamento. E, de uma determinada forma, quando a gente, para quem tem filhos, né, quando a gente olha para as crianças, a gente percebe que o temperamento ele predomina nas crianças, certo? É por isso que é muito fácil de olhar para a criança e falar assim, caramba, essa criança está sendo dominada pelo temperamento dela. Então, nós que somos adultos, temos que moldar a vontade dela para que ela possa superar o temperamento com a sua vontade, certo? E aí, o que não acontece no adulto, né? No adulto, no adulto maduro, a tendência é que a vontade dele consiga sobrepujar o seu temperamento. Então, e aí é interessante, né? Uma das coisas que as pessoas fazem confusão é o seguinte: mas o meu filho, ele é assim, ele é muito expansivo. Uma das perguntas que me mandaram, né? Meu filho é muito expansivo, então ele é colérico. Como eu devo agir com ele? Certo? A gente deve entender que a relação dos pais com os filhos é uma relação de dois temperamentos diferentes, onde o adulto tem o dever de superar o seu temperamento para se relacionar com o seu filho, para que ele possa entender o temperamento do filho dele, certo? E guiá-lo de forma com que ele crie a sua consciência, que ele crie suas vontades para superar aquele temperamento, certo? Então, não dá para você categorizar um relacionamento com seu filho. Poxa, eu sou uma pessoa colérica, então não vai dar certo se o meu filho nascer colérico também. Isso não existe. Nós somos chamados a superar o nosso temperamento para que na relação com os nossos filhos e com os outros nós tenhamos uma estabilidade, entende? Então não dá para você tentar se colocar numa caixinha. Caramba, eu sou colérico, então sempre eu vou agir assim, entendeu? E aí, para ficar mais didático, acho que se eu ficar falando muito solto aqui sobre os temperamentos, vai ficar muito complicado e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou falar sobre uma situação concreta para a gente comparar os temperamentos, né? E aí eu vou fazer isso com a criança. Quem tem filho sabe que é sempre um drama a hora de guardar brinquedos, não é isso? E aí a gente, quando manda a criança guardar brinquedo, ela não quer guardar o brinquedo, obviamente, porque isso vai dar trabalho. E aí, nesse momento, a gente consegue perceber a diferença entre os temperamentos. Aqui em casa, a gente tem 3 filhos, né? A Antônia está pequenininha ainda, Gabriel já está criando uma consciência, está começando a falar, e Helena já desenvolveu totalmente a fala. Então a gente consegue perceber nitidamente a diferença entre Gabriel e Helena quando a gente manda a criança guardar o brinquedo. Então, eu já saí um pouco da teoria e já analisei a prática muitas vezes. Vamos lá. No momento que a sala está um caos, a criança brincou e você fala assim: meu filho, agora é hora de guardar brinquedo. A criança que é colérica, ela vai tender a se expandir e falar: eu não vou guardar o brinquedo. Ela se determina: eu não vou guardar o brinquedo.
e você manda ela mais claramente: filho, você vai guardar o brinquedo agora. E aí, a criança colérica ela vai manter aquela firme vontade de não guardar, entende? Enquanto a criança sanguínea, que é o caso da Helena, aqui em casa, quando você fala assim: filha, agora é hora de guardar o brinquedo, aí ela vai expandir. Ela é ar, lembra disso? Que o sanguíneo é ar, ela vai expandir. E naquele momento vai vir um choro muito grande, absurdo, que ele passa logo. E a criança sanguínea, ela não guarda aquela impressão, entende? De que aquela vontade, aquela firme vontade: eu não vou guardar. E você insiste: minha filha, agora é hora de guardar o brinquedo. Ela vai lá e guarda. A criança melancólica, que a gente acha que é o caso do Gabriel tem um temperamento mais frio, ela vai olhar para aquela situação, ela vai solidificar aquela situação, a imagem: caramba, eu não quero guardar o brinquedo. Assim como o colérico, a criança sanguínea, a criança melancólica, ela guarda a impressão, ela solidifica, ela tem uma firme vontade de não guardar. Só que ela não reage expandindo, ela reage retraindo, certo? Então, em determinado momento, ela vai retrair e vai olhar: caramba, ou vai ter aquele choro, sabe? Aquele choro ressentido, que você vai ter que ter mais jeito para falar com a criança que é melancólica. A criança fleumática já é diferente. Você manda ela guardar o brinquedo e ela, às vezes, nem chora. Ela só tem a reação de parar diante daquela ordem que você deu. E você vai ter que impulsioná-la com incentivo, entende? E aí, olha o adulto, como um adulto deve ser maduro, né? E isso a gente passa quando a gente é pai de primeira viagem. O adulto maduro, ele deve moldar a sua forma de agir no mundo, de forma a fazer com que seu filho possa guardar o brinquedo. O objetivo é fazer com que seu filho guarde o brinquedo. E aí, um pai que tem a maturidade de perceber que ele tem que moldar isso, ele vai olhar para o filho e vai falar, para um filho que é sanguíneo, por exemplo: a criança sanguínea, ela, assim como o vento, né, ela é extremamente alegre, ela é extremamente, ela pode ser pueril, ela pode ser aquela criança que, vamos dizer assim, expande e quer sempre estar envolvida e sempre estar brincando, né? Então, ele vai olhar para o filho e falar: caramba, meu filho, já imaginou que isso aqui é o seu castelo? Vamos arrumar o seu castelo para ele ficar bonito? Papai te ajuda, você vai lá e ajuda o seu filho a guardar, você envolve o seu filho na brincadeira. A criança sanguínea, ela vai na onda, entende? Enquanto a criança colérica, você tem que dar desafios para ela. Fala: vamos ver quem guarda mais rápido. Você vai lá e guarda junto com o seu filho, mas nesse desafio, a criança quer guardar aquilo mais rápido, sabe? Você incentiva esse desafio, ela quer cumprir aquela missão. Enquanto você pega uma criança melancólica, por exemplo, ela chega ali, ela guardou a impressão, ela tem aquele choro ressentido, você vai ter que falar com mais jeito, você vai ter que mostrar um caminho para ela, você vai ter que mostrar a verdade daquilo, sabe? Meu filho, vamos guardar o brinquedo com o papai, papai te ajuda, você vai lá e incentiva, você mostra que está junto com ele, sempre com muita calma, porque a criança melancólica, ela vai percebendo as coisas no mundo e vai solidificando. Então o pai tem que ter mais calma com a criança melancólica. E a criança fleumática não tem jeito. O pai vai ter que dar incentivo para o filho. Bora, meu filho, vamos guardar, é isso aí, passar energia para o filho, entende? Então, vocês percebem que esse estudo do temperamento, ele tem uma característica que nos baliza no mundo e nos dá um norte de como agir perante cada situação, principalmente com crianças, né, quem tem filho pequeno. E não só isso, ele nos baliza também para nos entender, porque muitas vezes nós, como adultos, ainda não superamos o nosso temperamento. Nós somos chamados a isso. Entender: caramba, eu tenho uma tendência aqui pô, aconteceu uma coisa comigo aqui e eu tenho a tendência de retrair aqui e de solidificar a primeira impressão que eu tive e ficar naquilo ali, remoendo aquilo ali, sabe? Então, o estudo do temperamento,
ele vai realmente nos balizar no mundo. Ele nos baliza no mundo e faz com que nós queiramos, né, que nós tenhamos a vontade de superá-lo. E temos que ter realmente essa real vontade de superar o temperamento. Porque um adulto realmente maduro não é a pessoa que fala, cara, eu briguei com um fulano de tal porque eu sou uma pessoa colérica mesmo e é isso aí. Entendeu? É como se você usasse o temperamento como horóscopo, entendeu? É uma coisa bem determinística. E aí, pessoal, em relação aos temperamentos, é basicamente isso. Eu fiz essa live justamente para tentar desmistificar essa primeira intenção de que o temperamento é algo fixo e que ele determina as nossas ações, e não é isso. Não pode ser visto como isso, porque a personalidade humana ela não pode ser entendida num quadrado, onde nós vamos fechar o ser humano num quadrado. Você é colérico, você é fleumático, você é sanguíneo, e aí você é melancólico, e aí você está acabando determinando um conjunto de coisas para determinar uma pessoa. Isso é uma coisa impensável. Espero que quem assistiu, que está aqui, e quem assista depois entenda isso aí que eu quis dizer, tá bom? Então quem quiser, né, tirar mais dúvidas, pode me mandar mensagem, pode botar aí nos comentários, vou deixar gravado a live. É isso aí. Pessoal, boa noite. Foi bom ter vocês aqui. Um abraço.